Dentro de instantes, iniciaremos nossa transmissão. Web Rádio Deus Conosco. Aqui você navega em ondas de luz. A Rádio Deus Conosco tem o prazer de apresentar Programa Família, um papo sério, com Nájila Loureiro. Boa tarde, meus amigos queridos, boa tarde, meus irmãos. Mais uma quarta-feira, um momento de reflexão, um espaço dedicado ao diálogo, trazendo aqui para o nosso bate-papo sempre uma temática relacionada à convivência familiar, na perspectiva espírita, buscando o diálogo através de uma reflexão dos nossos benfeitores espirituais, procurando trazer temas atuais. E esse mês de junho será dedicado aos jovens, à juventude, não é? Mas antes de iniciar os nossos trabalhos dessa quarta-feira, tarde de quarta-feira, toda quarta, estamos aqui às 14h30, não é? Na Rádio Deus Conosco. Eu vou realizar uma prece muito bonita, psicografia do nosso querido Chico, prece de Emmanuel. A prece é oração da caridade. Amigo, em meu manto constelado de amor, guardo as criaturas. Tenho estado contigo desde a hora primeira. Embalei-te o berço frágil, acaletei-te nos beijos de tua mãe. Segui-te os passos na escola e orientei as mãos no trabalho. Venho ao teu encontro por inspiração de Jesus, a quem obedeço em nome do Pai Excelso. Com ele estive em todos os instantes do apostolado. Fui eu quem lavou as chagas dos leprosos tocados pelas divinas mãos, em sublime retorno à luz. Reuni os pobres e os fracos, os desesperados e os oprimidos, para que lhe ouvissem na terra o sermão da montanha. Conversei com Zaqueu, iludido pela vaidade da posse, e abracei Madalena, que os homens a desprezavam. Fui ainda eu quem lhe escutou a solicitação nos tormentos da cruz, pedindo socorro e compreensão para Judas, o apóstolo desditoso. Procuro-te agora, suplicando-te asilo e cooperação. Alivia comigo as chagas dos que padecem e dar-te-ei o esquecimento das próprias dores. Cede-me a tua palavra para que o fel se extingua no mundo e entrega-me os teus braços para que o bem se espalhe vitorioso. Ouve-me e perceberás as revelações de Deus. Acompanhe-me e conhecerás a felicidade. Não te detenhas. Ainda hoje necessito de ti, para que gemidos emudeçam e lágrimas se estanquem. Não importa o que tenha sido, importa que te rendas ao Cristo, para que a terra te abençoe a passagem. Vem e socorre-me, levanta-te e ajuda-me, amando e servindo, e assim chegaremos juntos à glória celestial. Assim seja. Que bela prece, oração da caridade. Jesus pedindo aos seus irmãos, pedindo a todos nós irmãos, que nos levantemos todos juntos, não é? Unidos pelo mesmo propósito, pelo propósito do aprendizado, da reforma íntima e pelo propósito de auxiliar sempre. Afinal de contas, Kardec já nos alerta, fora da caridade não há salvação.
Então, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Família, um Papo Sério, na Web Rádio Deus Convosco, onde hoje nós estaremos falando do tema O Amor na Juventude. Nós temos uma mensagem muito bonita, que foi trabalhada na quarta-feira passada, que está lá no livro no livro Religião dos Espíritos, que é um livro que traz várias mensagens de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, relacionados a questões, comentando questões do livro dos Espíritos. E tem uma linda mensagem, onde Emmanuel nos alerta, nos chama a atenção da necessidade de termos um olhar mais atento, um olhar carinhoso aos nossos jovens, à nossa juventude de hoje. A mensagem chamada Jovens, que é o comentário da questão 208 do Livro dos Espíritos, trazendo para nós, alertando para nós da nossa juventude perdida, dos nossos jovens perdidos, não é? Nas viciações, perdidos nos transtornos mentais, nossos jovens que se encontram no momento de tanto conflito íntimo e estão desamparados, filhos de pais vivos. E é por isso que o tema da noite, o tema da tarde é tão importante, porque nessa tarde, ao falar de amor na juventude, o amor com os jovens, é mostrar que o jovem de hoje não entende o que é a palavra o amor. A palavra o amor, hoje, infelizmente, ela está associada a paixões, está associada aos prazeres mundanos, está associada a uma sexualidade que cada vez os nossos jovens estão se entregando de forma precoce aos abusos dos prazeres da carne. Hoje se confunde amor com paixão, se confunde amor com atração física. Hoje se coloca o amor nas nossas relações, um amor baseado em aparências, em ilusões, em fantasias, um amor baseado na aparência física. Hoje o amor não é compreendido não só pelos jovens, mas muitos adultos também se perdendo nesse caminho, acreditando que o amor nasce do corpo físico, que o amor depende do corpo físico, mas o amor ele nasce dentro do espírito, o amor é do espírito, e isso vem trazendo consequências dramáticas, não é? Para a nossa juventude de hoje. Hoje nós temos números estarrecedores. Os últimos números que recebemos na semana passada, com o aumento do suicídio de jovens, que eu digo não são jovens, né? Porque de 10 a 14 anos, para mim, ainda é criança. 14 anos, pré-adolescentes ainda. Depois dos 15 anos, sim, jovens. O aumento do número de suicídio no nosso Brasil aumentou mais de 220%. É um número extraordinariamente, assim, alto. E a gente para e pensa, o que está levando as nossas crianças e os nossos jovens a se matarem? Mas a pergunta mais importante é a pergunta que nós precisamos nos fazer. O que tem levado a essas famílias, o que tem levado aos pais e educadores a não entenderem, a não perceberem o grande papel deles, a necessidade deles de orientar esses jovens através da disciplina, através do exemplo, através do diálogo. Será que esses pais, esses educadores responsáveis não estão percebendo que na idade mais bonita, na idade da produtividade, na idade do auge da beleza física, na idade do auge da saúde física orgânica, no auge da maturidade que está sendo adquirida, os nossos jovens estão caindo na morte, os nossos jovens estão sendo levados à morte. E nós espíritas sabemos que todos nós, ao reencarnar, trazemos uma programação. Mas será que a morte de tantos jovens não tem sido mortes precoces? Será que a morte de tantos jovens não está refletindo a essa família completamente corrompida por valores materiais? Porque essa é a única explicação. Quantos e quantos pais fechando os olhos à promiscuidade, a uma promiscuidade que existe, que é uma promiscuidade social, e deixando os filhos participarem, não é?
Hoje se fala muito em liberdade, hoje se fala muito em livre-arbítrio dos jovens, mas livre-arbítrio, liberdade, deve andar de mãos dadas com a sua irmã, que é a responsabilidade. E muitos jovens ainda não sabem o que é ter responsabilidade, porque não receberam na infância a orientação moral, a educação moral necessária para que eles possam se conduzir bem na vida, para que eles possam se proteger dessa vida, que hoje é uma vida social, que hoje é uma vida de ilusões, de fantasias e altamente sexualizada. Quantos e quantos jovens hoje, na primeira relação sexual, estão contraindo aí o vírus da AIDS? Quantos e quantas meninas estão perdendo o útero por causa do vírus HPV? Quantas e quantas adolescentes cometendo abortos de forma indiscriminada, porque não se protegem, não se cuidam e não tiveram uma orientação sexual dentro de casa? Quantas e quantas crianças e jovens hoje, com tantas doenças que já estavam desaparecendo, entre aspas, do nosso meio, e agora estão surgindo a todo, como uma sífilis, por exemplo? E as pessoas lidam com essas informações, entram num imediatismo, entram num passo meio que mecânico e não conseguem absorver esses números estarrecedores, não conseguem entender, compreender, e tudo começa a ficar muito natural. O que não é natural passa a ser natural. Não é natural uma criança de 12 anos ser sexualmente ativa. Não é natural uma criança, um pré-adolescente de 14, 15 anos, ter liberdade para fazer o que quer na rua, para sair a hora que quer. Não é natural vestir as nossas crianças hoje de 7, 8 anos como mini adultos, já com maquiagem, esmalte vermelho, roupinha curtinha, salto alto. Isso não é natural. Mas tudo está se banalizando tanto que mesmo nós entregando os nossos jovens à morte, porque é isso que nós temos feito, mesmo entregando os nossos jovens a quadros obsessivos sérios, porque toda vez que esse jovem é levado para um caminho de dependência, dependência química, dependência alcoólica, dependência sexual, porque acaba, né, fazendo uso de tanta droga, de tanto álcool, que se deixa levar por um caminho do sexo completamente aí, sem proteção nenhuma, e cada dia com uma pessoa diferente, isso se não for no mesmo dia, na mesma noite. Lógico que todos esses tipos de abusos, de desequilíbrios, que é um desequilíbrio, a princípio físico, se torna um desequilíbrio emocional, abre campo, abre espaço aí para processos obsessivos sérios. E a responsabilidade é toda nossa. Nós somos os responsáveis. Não tem como. No Livro dos Espíritos, nós temos um item que fala da infância, da importância na infância da vida desse espírito que reencarna. E mesmo no Livro dos Espíritos, nós temos uma outra questão, que é a questão 892, que vai falar da responsabilidade, da nossa responsabilidade como educadores. E nós nos esquecemos a cada dia de todas essas responsabilidades, esquecemos a cada dia de todo o nosso compromisso com esses espíritos que reencarnam e contam conosco para auxiliar a domar as suas más inclinações. Nós, que fomos uma geração altamente reprimida no passado, né, que tivemos uma educação de muita repressão, nessa geração de hoje, nós não querendo que nossos filhos tenham a mesma educação de repressão do passado, nós começamos a achar que dar uma liberdade excessiva, de aplicar uma educação liberal, que isso a gente vai estar auxiliando espíritos que estão reencarnando aqui, necessitam justamente do contrário, é de disciplina, é de ordem, é de vigilância constante. Ah, mas eu não quero ser repressor, autoritário, como meu pai foi, como a minha mãe foi. Mas é no momento atual, justamente nesse momento onde o planeta está passando por tantos distúrbios, não é? É justamente nesse momento que esses espíritos que estão reencarnando aqui precisam, não de autoritarismo, mas de autoridade.
Eles precisam não de repressão, mas eles precisam de atenção, de vigilância, de disciplina. Então, hoje, essa geração, onde esses pais acham que dar a eles uma liberdade, dar a eles um poder de ação, que eles ainda não têm maturidade psicológica, não têm maturidade nem física, muitas vezes, porque quantas vezes a gente vê aí na rua, notícia, menininha de 14 anos encontrada morta na beira da estrada, menina de 15, 16 anos abusada não sei aonde, numa boate não sei da onde, ou num baile não sei da onde. E eu paro e me pergunto o que essa menina de 14 anos, o que essa menina de 15, 16 anos estava fazendo em boate, estava fazendo em baile funk, estava fazendo na rua de 4, 5 horas da manhã. Se eles estavam na rua, conveniência dos pais. Se eles estavam na rua, porque foi os pais que deram permissão, foram os pais que deram dinheiro. Porque uma menina de 14 anos, ela não ia estar na rua, não é? Sem a permissão dos pais. Raramente isso acontece. Então, aí chega, às vezes, quantos e quantos pais chegam naquele momento, né? Porque tudo que a gente planta, a gente colhe. Então, se eu fui displicente, se eu fui indiferente, se eu não fui atenta na orientação desses espíritos que eu recebi como filhos, com certeza eu vou colher o que eu plantei, porque a vida é assim, não é? Não tem como. A lavoura, a nossa lavoura divina aqui, a lavoura sagrada é assim. A justiça divina é assim. Então, depende do como eu fiz ao preparo do meu solo. Se eu preparei adequadamente meu solo, se eu joguei a sementinha dos valores morais, da atenção, do carinho, do diálogo, da firmeza, você pode ter certeza que a minha colheita vai ser de acordo. Mas se eu fui displicente, se eu não cuidei desse solo, não cuidei desse terreno, se eu não joguei as sementes do meu exemplo, se eu não joguei as sementes da orientação, porque não existe pai e mãe perfeito, não existe educador perfeito. Todos somos espíritos imperfeitos. Mas a partir do momento que eu recebo esse filho no meu lar, a partir do momento que eu recebo essa criança na minha convivência aqui na Terra, quer dizer que a espiritualidade sabe que esses pais, esses educadores, terão condições de orientar esse espírito naquilo que ele precisa. Porque a espiritualidade não joga dados. Então, quando eu recebo um filho, a espiritualidade sabe. Não, a Maria, o João vão ter condições de orientar esse espírito naquilo que ele precisa e necessita. Por mais imperfeito que seja a Maria ou o João, eles vão ter condições de orientar esse espírito. É assim. Então, quando eu recebo, na minha convivência, crianças e jovens, é porque eu tenho ali condição de dar algo para eles, de orientá-los, pela palavra, pelo exemplo, pelo carinho. Mas estamos nos tornando omissos diante disso. Então, uma lavoura que não é bem feita, que não é bem preparada, que não é bem cuidada, com certeza eu vou ter uma colheita de acordo. Aí os pais perguntam, não é? No final, o que foi que eu fiz para merecer isso? O que foi que eu fiz para fulano fazer isso? O que foi que eu fiz para o meu filho ter essa atitude? Não é o que foi o que você fez, é o que foi que você não fez. Você não disse não, você não foi pai, você não exerceu a sua autoridade. Então, lá no Livro dos Espíritos, na terceira parte, nós temos lá na questão 892, não é, do capítulo que trata Lei de Justiça, Amor e Caridade, Kardec pergunta aos espíritos superiores: os pais que têm filhos que lhe causam desgostos não são desculpáveis pelo fato de não lhes dispensarem a ternura a que teriam direito? Em caso contrário, os espíritos superiores respondem: não, porque é o encargo que lhes é confiado e a missão deles consiste em se esforçarem por encaminhar os filhos para o bem. Ademais, esses desgostos resultam frequentemente dos maus hábitos que os pais deixaram que seus filhos tomassem desde o berço,
colhem, então, o que semearam. Não sou eu que estou falando isso aqui, não. São os espíritos superiores. E está lá na questão 582, 583. Na questão 582, que trata justamente, não é, da questão da missão da paternidade, quando Kardec pergunta se a paternidade é uma missão, e os espíritos dizem de forma clara, objetiva, que sim, nós temos logo em seguida a questão 583, que eles perguntam: os pais são responsáveis pelo transviamento de um filho que envereda pela senda do mal, apesar dos cuidados que lhe dispensaram? Olha a resposta deles: não, mas quanto piores forem as propensões do filho, tanto mais pesada é a tarefa, é a missão, e tanto maior será o mérito dos pais, se conseguirem desviá-lo do mau caminho. Questão 583, lá do capítulo do Livro dos Espíritos, que é o capítulo 10, da segunda parte, que trata da intervenção dos espíritos no mundo corpóreo, no item que trata sobre missão, não é? Então, a missão da paternidade, ela vai sempre estar relacionada à condição dos pais, não é? Os pais vão receber filhos, vão receber os espíritos, que a espiritualidade superior sabe que terá condições de orientar. Mas o que acontece aqui? Acontece que, ao reencarnar, esses espíritos não exercem a função de educadores, de responsáveis por aquele que recebe como filho ou que recebe como educando. São omissos, permissivos demais, não entendem que tudo tem um momento certo, a hora certa, que não é se desfazendo da sua responsabilidade ou da sua obrigação de pais, não é? Que é ser pai, não é ser amiguinho, que é usada a hierarquia que ele tem, que é necessário nesse momento, justamente devido às qualidades dos espíritos que estão reencarnando aqui, que são espíritos mais rebeldes. E diante dessa sociedade tão corrompida, tão desestruturada, esse espírito precisa chegar nessa sociedade armado por valores morais, inclusive para mudar essa sociedade. Porque quando um jovem chega nessa sociedade, ele pode ser um agente de transformação. É como está aqui, ó, o convite de Jesus que ele fez para nós na oração da caridade, logo no início da tarde de hoje, nas nossas atividades. Jesus pedindo a nós auxílio. Jesus pedindo a nós que pudéssemos estar junto dele para auxiliar, para levar o socorro. Levanta-te e ajuda-me. Amando e servindo, chegaremos juntos à glória celestial. Então, essa é a responsabilidade que não cumprimos, porque não cumprimos a nossa autoridade, que é uma autoridade moral, que é uma autoridade que é dada a nós na hierarquia que existe dentro da família, porque na família existe hierarquia, sim. Mas o nosso jovem, o que está acontecendo com os nossos jovens de hoje? Os nossos jovens de hoje, com essa desculpa de educação liberal, com essa desculpa de respeitar o livre-arbítrio do espírito imortal, porque eu já ouvi isso até de companheiros espíritas, não é? Ah, Nájila, mas nós somos espíritas, nós sabemos que aquilo ali é um espírito imortal, é um espírito com mundo próprio, Nájila, tem que dar o livre-arbítrio para ele, a dor, as dificuldades que ele passar, ele vai ter que passar, concordo plenamente. Ninguém tira a dor do outro, mas eu preciso armar esse outro para que a dor dele não seja tão grande, para que a dificuldade dele não seja tão grande aí na caminhada dele. É lógico que cada espírito vai ter que dar conta, não é, da sua existência, porque cada um tem que dar conta das consequências dos atos, do presente e do passado. Isso é lógico. Mas a partir do momento que você participa da vida de outros irmãos, de outros espíritos, que vêm como filho, que vêm como sobrinho, que vêm como educando, às vezes pode vir como irmão, pode vir como amigo. É nossa responsabilidade, é nossa obrigação orientar. É nossa responsabilidade, é a nossa missão, é orientar esses espíritos através da educação.
não é salvação, não é santificação, essa é educação. Doutrina espírita não busca salvar ninguém, doutrina espírita não quer tornar ninguém santo, doutrina espírita quer educar o espírito. E a melhor forma de educar o espírito é dando a ele uma bagagem, é dando a ele uma mochila cheia de valores morais, para que ele possa trazer essa mochila sempre junto dele, no seu dia a dia, na sua vida, e possa protegê-lo. Mas essa não é a realidade. A realidade que temos é que o prazer, é que as ilusões do mundo material estão vencendo. E as nossas crianças, os nossos jovens, caindo nessas armadilhas de desequilíbrios físicos, abusos, não é? De forma desenfreada, e esses jovens estão caminhando para a morte precoce. Por que a morte precoce? Suicídio, morte precoce. Quantos estão ficando doentes? Quantos estão tendo aí o corpo, não é? O corpo aí que é vulnerável ainda pela própria estrutura física. Porque um adolescente de 12 anos que começa a fazer um uso indiscriminado de álcool, e usar o álcool indiscriminado do jeito que usa, de forma precoce, é um passo para usar droga e é mais um passo para a prática sexual sem proteção nenhuma, esse jovem está caminhando para a morte precoce, porque ele está agredindo a estrutura física dele, uma estrutura física que nem está desenvolvida e que nem suporta tantos abusos. Porque é triste você ver uma criança, porque 12 anos para mim é criança, pegar uma bebida destilada, colocar na boca, às vezes no próprio bico da garrafa, entornando. E ainda postar isso nas redes sociais, bater palma todo mundo, e no final, quando você olha, está dentro da casa dele. Ou seja, com a conveniência dos próprios pais, com a conveniência dos próprios responsáveis ali, fazendo uso do álcool dentro de casa e ainda postando em rede social, como se isso fosse bonito, não é? Eu sei que tem muita gente que não vai gostar, principalmente mulher, porque aquele papo, o corpo é meu, faço o que eu quero, o corpo é meu, uso o que eu quero, também para mim isso é papo furado. Porque uma mãe que deixa uma menina adolescente andar pelada e achar bonito isso, tem um trem errado aí. Essa sexualização precoce, no final, vai trazer consequências sérias. Aí vai a mãe chorar que a filha está grávida. Aí vai a mãe chorar porque a filha pegou uma doença. Aí vai a mãe chorar porque a filha está com AIDS. Aí vai a mãe chorar porque a filha cada dia está com um diferente. Mas espera aí. A menina tinha 8, 9, 10 anos, já andava pelada, e a mãe batia a palma. A menina tinha 8, 9, 10 anos, os próprios pais ensinando a dançar funk, escutar umas músicas, não é? Com um linguajar completamente, uma coisa absurda, e achar bonito, bater palma, gravar e postar em rede social. Lógico que tem um negócio errado aí. É uma sociedade corrompida. É o que muitos chamam promiscuidade social. Hoje, agora, impera entre os nossos jovens o sexo livre. A fala hoje dos nossos jovens é o seguinte: eu quero descobrir se o meu gênero é masculino ou feminino. Então, eu vou ficar com todo mundo. Então, eu vou ter relações sexuais com todo mundo. Para encontrar o meu gênero, para encontrar a minha identidade. O que é isso? E pai e mãe achar que isso é normal? Lógico que não. Isso não é natural, não. Isso é uma desculpa para cometer abusos. Isso é uma desculpa para poder não ter nenhum tipo de responsabilidade e compromisso com o outro. Porque não importa se a sua relação com o outro foi de um dia, de uma semana. Não importa se você não tem nenhuma relação afetiva, apenas uma relação física. A partir do momento que você entra na vida de outro espírito, a partir do momento que você já tem relações com outro espírito, vínculos ali são criados, vínculos espirituais de compromisso. Então, você achar que você pode ficar com todos sem compromisso nenhum, que você não vai trazer para o seu espírito vínculos, compromissos com aquele espírito, vínculos afetivos, vínculos espirituais, você está enganado, porque vai sim, vai sim.
Porque a relação sexual, o sexo é algo sagrado. Para se praticar o sexo, o jovem ele tem que ter maturidade, não só maturidade física, biológica, mas maturidade psicológica. Ele tem que ter maturidade suficiente para entender que essa relação ela tem que ser feita com responsabilidade, com amor, com carinho. Que essa relação de dois espíritos encarnados aqui, você cria compromissos. É troca de energia, energia criadora. Então, não é algo que pode ser banalizado, não é algo que a gente possa usufruir apenas para os nossos prazeres carnais. E muitas vezes os jovens nem prazer têm, porque eles estão tão entorpecidos pelas drogas que usam hoje, principalmente as drogas sintéticas. Eles estão tão entorpecidos pelo uso abusivo do álcool que eles nem sabem o que fazem ou nem sabem o que fizeram. E se deixam levar por isso. Então, o compromisso com o outro é sério. Então, toda aquela prática, não é? Do flertar, do conhecer, do ser amigo, do namorar, do noivar, essa é a prática certa. Não é, hoje eu fico com um, eu fico com o outro. Quantos namoros aí estão acontecendo como se a pessoa fosse casada? Aí tem um namoro de 8, 9, 10 anos, aí na hora que é para casar, o rapazinho não quis casar, não. Lógico que não, aí já tinha vida de casado, para que ele vai casar? Para que ele vai assumir responsabilidade? E graças ao quê? A uma educação que uma jovenzinha teve, que os pais não ensinaram a ela, essa mocinha, que ela precisa se valorizar, que ela precisa, não é, se guardar. Isso não quer dizer que eu vou pregar aqui, gente, que eu não tenho essa ilusão também, de que os nossos jovens vão casar virgens. Eu não tenho essa ilusão na minha cabeça no mundo de hoje. Mas pelo menos que a jovenzinha vai selecionar, pelo menos que a mocinha vai se valorizar. Essa é pelo menos o meu desejo, que esses pais entendam, né? Mostrando para esses jovens que tudo vai ter a hora certa, a idade certa. Então, vai ter a idade do uso da maquiagem, vai ter a idade de usar um esmalte vermelho, vai ter a idade de ir para uma festa, vai ter idade para sair de madrugada, vai ter idade para o sexo. Então, tudo a seu tempo, de acordo com a maturidade física, biológica, com a maturidade psicológica, onde ela já vai ter valores, orientação, já vai ser um jovem quase adulto com responsabilidades. Então, ele vai saber o que faz, como faz, ele vai ser dono das suas próprias escolhas. Porque um jovem que está completamente entorpecido por drogas, por álcool, ele não sabe o que faz, ele não tem consciência do seu ato, ele não vai saber fazer boas escolhas. E o pior, que vai trazer para ele compromissos pesados, compromissos que vão ficar marcados no seu perispírito, não só dos abusos físicos que comete, mas vai começar compromissos de relações, de vínculos criados com outros espíritos, onde ele vai causar dor, onde ele pode até transmitir uma doença, onde ele pode até causar, não é? Quantos e quantos lares aí sendo desestruturados por mocinhas que começam a se envolver com homens casados. E essa responsabilidade vai cair tudo na conta de cada um. Porque quando você agride o outro, mesmo inconscientemente, quando você prejudica a vida do outro, você vai trazer para sua conta, é responsabilidade sua. Sem contar dos processos obsessivos, sem contar os transtornos mentais. Então, é essa responsabilidade que as famílias precisam trazer aos jovens de hoje. Que o amor é algo sagrado. E que o amor não é o amor de hoje que a sociedade prega. Um amor sexualizado, um amor erotizado, o amor de usos e de abuso. Não é um amor físico, é um amor de afeição, é um amor de cuidado, de carinho, de respeito, de admiração. É um sentimento que nasce dentro do espírito. Então, antes de você se envolver, antes de você ter relações com outro, você tem que ser amigo do outro, você tem que conhecer o outro.
A partir desse momento, você está criando vínculos reais. A partir desse momento, você está tendo uma relação real, porque é de sentimento, é de emoção, e não uma relação de ilusão, não uma relação baseada em fantasias, não uma relação apenas carnal, sexualizada, mas é uma relação de fato, onde vocês vão construir juntos aí uma caminhada, onde vocês vão construir juntos toda uma história. Mas para isso é preciso conhecer o outro. Esse conhecer é que vai solidificando. Esse conhecer é que vai dar robustez, vai dar segurança à relação. Então, aí o ato sexual vai ocorrer naturalmente. E não ser o inverso que está acontecendo. E por isso que tantas mocinhas, tantos jovens aí completamente desorientados, sem saber o que fazem. Por isso um número tão grande de abortos sendo cometido de forma clandestina. Por isso um número tão grande de crianças sendo abandonadas, jogadas no lixo, jogadas em lagoa. Por isso um número tão grande de mocinhas morrendo nessas clínicas clandestinas de aborto. E esses dados parece que não fazem diferença para ninguém. Ninguém hoje se assusta mais. Todo mundo hoje está com o coração, parece que acostumando a essa dor, a esse sofrimento. Porque ver esses jovens, essas crianças caminhando para a morte é uma dor muito grande. Percebendo que estão indo, retornando à pátria espiritual, fora da época, não é o momento deles. E por culpa nossa, adultos, por culpa nossa, educadores, por culpa nossas pais. Leon Denis tem um livro, né? 2 livros que eu vou citar aqui. Leon Denis, que é um clássico para nós, né, estudiosos da doutrina espírita. Leon Denis, que é considerado o grande divulgador do espiritismo na Europa. Podemos dizer que é o autor mais importante dentro do espiritismo. Depois de Kardec, seus livros são aqueles que vão complementar o entendimento. Dizem, inclusive, que se Kardec não tivesse aceitado a missão da codificação da doutrina espírita, esse convite seria feito ao próprio Leon Denis. Então, Leon Denis tem um livro muito bom que trata temas como a educação, como ética, não é? Que é o livro Depois da Morte. E lá ele fala para nós: não ornamentem com tal nome a ardente paixão que os desejos carnais atiçam. Esta não é senão uma sombra, um grosseiro plágio do amor. E ele ainda tem um outro livro muito pouco conhecido, mas é um livro fabuloso, que é chamado, está lá no capítulo 38, o livro chama Leon Denis fala aos jovens. Lá no capítulo 38, ele fala: o amor é escravizante. Tratemos desse assunto delicado, que permeia o mundo juvenil. O amor é um sentimento que liberta e alimenta a confiança dos que experimentam o amor genuíno. Muitos dizem sentir amor e acreditam que amar é ter escritura de posse sobre o coração alheio. Ainda estamos longe de conhecer o amor incondicional que Deus espera de nós em nossas relações. Ainda existem muitos jovens que confundem paixão e desejo com amor. A paixão escraviza, domina e mantém quem a sente submetido aos apelos carnais. O corpo ama o corpo, nada mais, porque se felicita no prazer que pode obter, mas o amor genuíno se desenvolve no espírito. Por isso, as relações que buscam apenas a satisfação dos corpos sempre terminam. Quando algum garoto ou alguma garota deseja ficar com alguém, acreditando que não há consequências nisso,
está cometendo um terrível engano. Porque qualquer ação no campo material tem efeitos no lado espiritual da vida. Efeitos no lado espiritual, porque criamos relações. Quem vive no mundo de par em par termina na solidão física, mas cercado de companhias espirituais que trarão perturbação e sofrimento. Então, meus irmãos, a educação espírita, a educação moral, uma educação baseada na disciplina, na firmeza, mas também na ternura, no carinho, no diálogo. Ter autoridade não é ser autoritário. Ter autoridade é se utilizar da posição que você tem nesse momento, nessa reencarnação presente, que você veio como pai, como mãe, como educador. Nessa reencarnação presente, você é responsável por esse espírito. Você é responsável pelas escolhas que ele fará no futuro. Porque se ele não receber na infância, se ele não receber no momento, não é, ideal, é que é no momento onde ele vai estar mais maleável, mais flexível, para receber as primeiras noções, as primeiras impressões desses valores, se ele não recebe, como é que ele vai ser capaz de cuidar da sua vida? Como é que ele vai ser capaz de fazer boas escolhas no mundo lá fora? Então, o jovem, quando ele tem uma vida baseada na educação, na orientação, ele mesmo vai dar o tempo que ele precisa. Ele mesmo vai entender que tudo tem o seu momento certo. Ele vai fazer as escolhas corretamente. Ele não vai se deixar escravizar pelas ilusões. Ele não vai deixar se iludir pelas armadilhas que a sociedade traz, pelas facilidades que hoje a sociedade traz. Hoje é muito fácil você ter acesso à droga. Hoje tem droga delivery. Hoje é muito fácil ter qualquer tipo de bebida delivery. Hoje é muito fácil ter acesso à pornografia, à internet aí. Hoje a pornografia é gratuita, é de graça. Até 20 anos atrás aí, pelo menos havia uma seleção. Tinha que ter mais de 18 anos de idade, a pornografia era vendida. Havia um controle. Hoje não tem controle nenhum. Hoje, os nossos ídolos das nossas crianças, dos nossos jovens, são artistas, são cantores que andam pelados no palco, não é? Que as suas coreografias são cenas obscenas, que as letras das músicas, né, são completamente amorais, imorais. Hoje, o acesso dos nossos jovens aí aos programas de televisão, a essas novelas aí da vida, é mostrando que traição não tem problema não, pode trair, pode matar, pode enganar, que é tudo normal e natural. Então, o que a gente tenta trazer para o nosso lar, a base que nós tentamos trazer para o nosso lar de ética, de moralidade, o mundo lá fora tenta destruir. E nós sabemos disso, entendemos, percebemos isso, mas não agimos, não fazemos nada. Então, precisamos trazer esse jovem, não é? Fazer com que esse jovem entenda que todo ato tem consequência, que ele é um espírito imortal, que tudo que ele fizer com o corpo físico dele, todos os abusos que cometer, vai ficar registrado no seu perispírito, que ele tem que aproveitar a oportunidade, a maravilha da oportunidade que ele teve de mais uma reencarnação para se tornar um novo espírito. Então, é estudar, é trabalhar no bem, é ter uma vida equilibrada, é procurar domar todas as suas dificuldades. Não é se santificar, não é se salvar, mas é ser um espírito educado, é ser um espírito com ética. Essa é a proposta da doutrina espírita. Mostrar que todos nós somos responsáveis pelo que fazemos a nós, pelo que fazemos aos outros. E não há nada, absolutamente nada, que vai passar em branco. Então, é isso que o nosso jovem precisa entender. Mas, para ele entender, ele tem que ter pais, tem que ter educadores, que tenham uma orientação religiosa, que possam ser exemplo, para que eles possam ter acesso a esses ensinamentos,
pai e mãe devem ser determinados a fazer com que esses jovens frequentem, né, tenham uma religião. Para que esses jovens possam colocar em prática, eles devem ter o exemplo dentro de casa. Não adianta ter pais completamente desequilibrados, desorientados também, entregues ao mundo materialista aí, que é o ter, é o número que conta, é a posse que conta, são os títulos que conta. Não adianta pregar uma coisa e fazer outra. Então não adianta ser espírita materialista, e é o que nós mais temos hoje. Espírita que fala uma coisa e faz outra. E não é à toa que somos nós espíritas que mais estamos passando apertado lá no plano espiritual, porque sabemos tanto, tanto e praticamos de menos, e realizamos de menos, e temos consciência de menos dessas nossas responsabilidades. Então, hoje, se a sensualidade ela é exaltada como base dos valores humanos, se a educação e os exemplos dos pais refletem que o homem se faz pelo número de conquistas, de títulos, e não pelo caráter, nós vamos continuar tateando, caminhando em meio às trevas. Essa é a nossa realidade. Vamos continuar observando de camarote as nossas crianças, os nossos jovens caminhando para a morte precocemente, caminhando para processos obsessivos graves precocemente. Tudo porque não receberam o amparo dos pais. Kardec, na questão 939 do Livro dos Espíritos, ele ainda acrescenta para nós, os espíritos superiores. Além disso, quantos não creem no amar perdidamente porque apenas julgam pelas aparências? E quando são obrigados a viver com as pessoas, não demoram a reconhecer que não passava de um encantamento material. Aí Leon Denis, no mesmo livro, Leon Denis falando aos jovens, ele completa essa questão 939, dizendo, é vivendo realmente com ela, com a pessoa amada, que você poderá apreciá-la. Quantas destas uniões também existe que, a princípio, parecem destinadas a nunca ser simpáticas e, após se conhecer bem e bem estudar, acabam por se amar. Com um amor terno e durável, porque repousa na estima. É preciso não esquecer que o espírito, quem ama, é quem ama, e não o corpo. Quando a ilusão material se dissipa, o espírito vê a realidade. Então, há dois tipos de afeição: a afeição do corpo e a da alma. Frequentemente, tomamos uma pela outra. A afeição da alma, quando pura e simpática, é durável. A do corpo é perecível. Eis porque, muitas vezes, aqueles que se acreditavam amar-se com o amor eterno passam a odiar-se quando a ilusão acaba. E é assim. Quando você entra numa relação sem conhecer o outro, sem estimar o outro, sem ser amigo do outro, quando você entra num campo desconhecido, evidentemente que você ali primeiro já tem um compromisso com esse outro. Então é evidente que você vai trazer para junto da sua vida muitas dificuldades e desafios. Evidentemente que você talvez descubra que aquele outro não é o que você pensava. E que o que te levou a conviver com ele não foi um amor, mas foi uma paixão, foi apenas uma atração. E muito do desequilíbrio que é provocado, não é, pelo nosso comportamento desenfreado. Então, precisamos de freio, precisamos de ter alguém que nos oriente, precisamos de ter um roteiro seguro nessa vida. Então, o amor para os jovens, ele está completamente distorcido. E a grande responsabilidade é nossa, de adultos, nossa, pais e educadores. Liberdade, livre-arbítrio, sim, é lei divina e natural. Todos os espíritos imortais vivem sob essa lei divina e natural.
liberdade e livre-arbítrio. Mas o espírito tem acesso a esse livre-arbítrio quando ele tem condições de fazer as escolhas corretamente. Vai estar relacionado às suas conquistas morais, vai estar relacionado à bagagem moral, à mochila que ele traz no coração dele. E essa mochila, ela tem que ser preenchida pelos pais e educadores, porque aí ele vai usufruir dessa liberdade com responsabilidade. Então, se algum pai educador acha que falar, que todo espírito tem livre-arbítrio, que todo espírito vive sob uma lei de liberdade, que ele tem direito de fazer o que ele quer, que o corpo é dele, está se enganando apenas a si mesmo, porque a Deus não tem como enganar. Responsabilidade e liberdade, ela só é possível quando aquele espírito tem condições de caminhar. Ele vai ter responsabilidade, ele vai saber fazer as boas escolhas, então ele precisa de ter maturidade, ele precisa de estar maduro. Esse amadurecimento emocional, ele vai conseguir na infância, vai conseguir na sua convivência familiar, vai conseguir no seio da sua família. Aí sim, ele vai saber caminhar sozinho. Ele vai saber lidar com as próprias dificuldades sozinho. Mas se ele não recebe isso, o seu transviamento, a responsabilidade é nossa. Toda a dor que ele causar ao outro, devido à sua falta de responsabilidade, a responsabilidade é nossa. Todo filho que cai num caminho de sofrimento, de dor, devido aos abusos, se foi um filho que não recebeu a educação necessária, a responsabilidade é grande dos pais. Mas se aquele pai deu todo o amor, todo o carinho, se aquele pai deu limites, se aquele pai fez com que dentro do seu lar reinasse a ordem, com certeza absoluta, a sua responsabilidade no transviamento do seu filho vai ser proporcional a isso. Então, o filho vai ter que arcar com as consequências dos seus atos. Então, lá no Livro dos Espíritos, deixa isso claro para nós. Nós só somos responsáveis pelo ato dos nossos filhos, pelo transviamento dos nossos filhos, se nós formos negligentes, indiferentes. Mas se eu não fui, muito pelo contrário, se eu cheguei a, inclusive, renunciar a muitas questões aqui na vida terrena, por amor a um filho, por dedicação ao filho, se eu procurei, através da minha firmeza, da minha autoridade, fazer o melhor possível daquilo que eu trazia dentro de mim, com orientação, com valores, aí a responsabilidade é do filho, não é dos pais. Que eles fizeram o papel deles, cumpriram a missão que foi dada. Então, a cada caso é um caso diferente. Mas precisamos ter sempre em mente todas as nossas relações afetivas se tornam relações espirituais. Todos os vínculos materiais se tornam vínculos espirituais. A sexualidade, ela tem que ser tratada com responsabilidade, com dignidade. A responsabilidade é algo que faz parte do crescimento do espírito. É força, é energia criadora, mas ela deve ser, a sua prática deve ser feita com amor, com carinho, com admiração, com respeito. A sexualidade, ela não pode ser banalizada. A sexualidade não pode cair nesse mundo achando que sexualidade é apenas questão de corpo, de paixão, de físico. Está errado. Ali há envolvimento espiritual, ali há emoção e sentimento. E quando o jovem percebe isso, aí vem a grande dor. Quando o jovem percebe que ele já foi marcado, quando o jovem percebe que ele vai ter que trazer junto dele, não tem como, todas as consequências aí das suas irresponsabilidades, e muitas vezes isso devido a desviar do olhar dos pais, porque o pai, quando vê que o filho às vezes está caminhando e sabe que vai trazer consequências sérias, apenas desvia, que é mais fácil do que discutir. Desviar o olhar e fingir que nada está acontecendo é mais fácil.
É mais fácil do que a discussão? É mais fácil do que horas e horas intermináveis de diálogo? É muito mais fácil dizer sim do que dizer não? Isso com certeza, porque educar dá trabalho. Mas olha quanta dor e quanto sofrimento aí. Não só na vida presente, mas na vida futura. Então, precisamos refletir. Precisamos, sim, meus queridos, com toda a certeza absoluta, entender a nossa missão aqui na Terra. Missão como pais, missão como educadores. O amor na juventude, o amor entre os jovens, deve ser levado, deve ser entendido como um amor sublime, como um amor regenerador, o amor que constrói, o amor que une espíritos imortais, espíritos simpáticos, o amor que vai fazer com que esses espíritos tenham, na sua trajetória de vida, amigos verdadeiros ali a compartilhar, a se ajudarem. Porque o amor é assim, o amor constrói, o amor edifica. E quando dois seres estão aqui na Terra, caminhando juntos com admiração e respeito, tudo é mais fácil e eles se tornam exemplo para os outros irmãos. Agora, um amor que é banalizado, erotizado, um amor sexualizado, um amor onde se confunde, é confundido com paixão, com atração física, isso causa apenas destruição, a destruição do espírito do jovem, a destruição das esperanças, dos sonhos dos jovens, quando não é causa destruição física da saúde física e mental dos jovens. A paixão, os prazeres desenfreados estão destruindo a nossa mocidade, estão destruindo a nossa juventude. Os nossos jovens estão caminhando para a morte precoce e nós, adultos, não estamos fazendo absolutamente nada. Estamos fechando os olhos a uma realidade que existe. Então, o jovem precisa de disciplina, precisa de controle, precisa de vigilância, de atenção. O jovem precisa entender que é necessário o equilíbrio em tudo na nossa vida. O equilíbrio no uso das redes sociais, o equilíbrio nas nossas relações. O jovem precisa entender que a maturidade é necessária, que a maturidade é necessária para uma relação sexual, que a maturidade é necessária para a construção de uma família, que ele precisa estar forte, que ele precisa estar seguro, que ele precisa ser um espírito independente. E essa segurança ele só consegue receber na família. A família que é a sua primeira escola, a família que educa essas almas. Então, pai e mãe, atenção. Vamos levar para os nossos jovens o conhecimento dessa vida imortal. Vamos fazer com que eles entendam que eles são espíritos. E como espíritos, tudo que fizerem, tudo que realizarem, vai ficar marcado. Eles precisam entender que há tempo para tudo. Então não precisa de pressa. Por que a pressa? Não é? Por que a pressa? É desnecessária. Criança tem que brincar, criança tem que ser criança, criança tem que se vestir como criança. O jovem tem que ter o tempo dele, tem que ter o tempo dele dos conflitos que vão chegando, ele tem que ter o tempo dele, não é? O respeito, com certeza, e pai e mãe sempre estar junto, presente, dialogando, sempre estar atento. E aí o jovem entender, olha, eu vou ter idade para a festa, eu vou ter idade para o sexo. O jovem tem que canalizar a sua energia para a prática de esportes, para a convivência, né, num ambiente saudável, salutar, num ambiente onde as pessoas, não é, têm uma educação moral. O jovem tem que caminhar aí de encontro a um trabalho voluntário, a uma orientação religiosa, canalizar a sua energia para a música, ser efetivamente um criador, ser efetivamente um transformador dessa sociedade nova que queremos. Então, essa sociedade nova, ela é construída pelos jovens. Então, vamos cuidar dos nossos jovens, vamos amar os nossos jovens, vamos ter atenção aos nossos jovens. Por isso que o mês de junho será dedicado a eles, aos nossos jovens. Então, meus queridos irmãos, muito obrigada pela presença de todos, pela atenção, carinho.
Estaremos aqui toda quarta-feira, às 14h30, na Web Rádio Deus Conosco, falando de temas familiares na visão espírita, trazendo temas atuais para que possamos dialogar. Sugestões, perguntas, comentários, podem entrar em contato conosco pelo e-mail família, um papo sério, tudo junto, @gmail.com. Dê sugestões de temas para que a gente possa trazer aqui e conversar um pouco a respeito, combinado? Então, muito boa quarta-feira, boa tarde a todos, um início de mês de junho aí abençoado para todos nós. Não deixem de realizar o Evangelho no lar, não deixem de estar atentos, de conhecer os seus filhos, não deixem de trazer para junto de vocês, não é? Esses filhos, esses espíritos tão queridos e que precisam tanto e tanto do nosso auxílio, do nosso cuidado, da nossa atenção. Um grande beijo, um grande abraço, se cuidem. Fiquem com Deus. Web Rádio Deus Conosco. Aqui você navega em ondas de luz. A Rádio Deus Conosco apresentou programa Família, um papo sério. Próxima quarta-feira estaremos de volta, sempre às 14h30. Aguardamos vocês. Web Rádio Deus Conosco. Aqui você navega em ondas de luz.